A nossa viagem por Espanha, a caminho de casa, continuava pela província de Zaragoza. E como muitas vezes acontece nestas nossas viagens, fomos descobrir uma localidade que foi uma fantástica surpresa: Sós del Rei Católico. Se o seu enquadramento já nos deixava maravilhados, o que fomos descobrir a seguir, então, é por isto que nós adoramos viajar pelas terras de Espanha. E que melhor maneira para se começar a descobrir uma localidade que por uma fábrica de chocolates. E esta, a de Santa Orósia, logo à entrada da localidade, já levam décadas e décadas a fabricar chocolate, e sempre de uma forma artesanal. Uma visita a não perder quando se passar por aqui. Mas deixemos os prazeres do chocolate e vamos descobrir esta antiga praça forte e vila fronteiriça entre os reinos de Navarra e Aragão. E logo ficámos surpreendidos não só pela preservação dos imóveis e dos prédios que íamos encontrando, mas também porque, apesar de ter muita história, continua a ter também muita vida. Por aqui continuam a viver pessoas. Judiaria medieval. O melhor é irmos ao posto de turismo e tentar fazer uma visita guiada. Localizado mesmo no centro da localidade e numa antiga casa senhorial, leva-nos, através de uma visita virtual, a conhecer este local que foi o nascimento do rei Fernando II, que ficaria na história conhecido como o Católico. Em 1452 aqui nasceu então o Fernando II de Aragão, que mais tarde se viria a casar com Isabel de Castela, criando então a unificação de toda a Espanha. Nós já percorríamos aquelas antigas ruas medievais descobrindo toda a sua história. No local do antigo mercado, uma inscrição na pedra permitia verificar se as várias de medida dos comerciantes estavam corretas. E neste outro local, que há mais de 800 anos que se comercializavam produtos. Eram os buracos onde faziam as neveiras, como eles dizem, no chão. Neveiras. Prensavam a neve e mandavam aqui para dentro. Aqui era onde metiam os recipientes do azeite. Tanto que havia por descobrir em Sós del Rei Católico, mas o que é verdade é que esta história abre-nos muito o apetite. É para almoçar, Já não me lembro muito bem do nome do restaurante. Enfim, talvez fosse por causa daquilo que se colocava dentro dos copos, mas o que é verdade é que a refeição, essa não me consigo esquecer, foi muito agradável. Um menu de dia por 19€. Cristina, estás a comer umas migas ao lenhador. O habitual menu do dia, composto do prato de entrada, o prato principal, sobremesa, vinho e tudo isto, como eu disse, por 19€. Cristina, agora estamos a comer uma mistura de carnes grelhadas, não é? mas porque nós quisemos, porque ele pediu grelhado de vitela e eu pedi que é isto? É cordeiro e depois dividimos. Vamos embora então. Não sei se fiz bem deixar estas imagens no filme, mas enfim, os pecados têm o seu preço. Mas vamos esquecer os pecados da gula e voltemos àquelas ruas que têm tanta história por descobrir. No embaralhado de ruas que constitui a antiga judiaria medieval, temos vindo a descobrir sempre pormenores curiosos. Mas ainda hoje, na atualidade, nós podemos ver que esta casa que aqui está tem uma quantidade enorme de moradores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habitações por aqui há, neste embaralhado de ruas, no século XXI, e neste momento estamos junto à sinagoga, hoje uma casa privada. Quando a Inquisição foi instalada em Espanha e começou a perseguição aos judeus, foram obrigados a reconverter-se, eram os cristãos novos, aqueles que se converteram ao cristianismo, embora muitos continuassem a professar a sua fé judaica às escondidas. Mas alguns optaram por fugir. Os que habitavam nesta casa, foi isso que aconteceu. Daí que na ombreira da porta que eu vou mostrar há pouco tem um lugar onde era introduzido um pequeno cilindro com os textos da Tora, o livro sagrado dos judeus. E o que acontece é que os judeus foram expulsos da Península Ibérica e 500 anos depois, quase, regressaram a Portugal
e a Espanha e vieram reencontrar as suas origens. Muitos vieram a estas casas e traziam ainda as chaves que levaram quando aqui saíram. Este senhor que aqui está à porta vive numa casa onde antigos judeus viveram. E eles, quando aqui voltaram, trouxeram as chaves originais que guardaram na família durante 400 anos. E muitos choraram à porta destas casas porque se lembraram que os seus antepassados tinham sido expulsos e escorraçados da Península Ibérica. E há quantos anos você está vivendo aqui? Nosotros llevamos 40 o 50 años. 40 ou 50 anos. É bom. Um novo dia amanhecia. Passámos pela área de serviço para ver as condições. O calor era muito e... Oh, Cristina, parece que está a pedi-las, não? Sim. Vamos lá ver como é que é. Não vamos perder a oportunidade, vamos dar um mergulhozinho, que está um calor. Oh, a Cristina já está pronta para ir ao banho e eu é já a seguir. Esta piscina municipal fica mesmo junto ao estacionamento das autocaravanas. E depois do retemperador banho regressámos a Sós del Rei Católico, ainda havia muito por descobrir. O Palácio do... Onde é que estamos? Nós estamos aqui. E a autocaravana está aqui. Sim, fica para aí uns 700 metros, não? Sim. Está fora, não é? Sim. Não é um passeio que não é muito difícil, Não é agradável. 700 metros. Ok. Aqui é a Praça da Vila. Tá bom, vamos então explorar a vila. É sempre engraçado o leão da estação dos Correios, não é? A pessoa até tem medo de ver a mão. Pôr as cartas. Correios. Oh, Cristina, quando nós chegamos a estas terras e temos estas surpresas, é muito engraçado, não é? Também, esta faz parte dos pueblos mais belos de Espanha. Mas entrar aquela porta e descobrir estas ruas é qualquer coisa surpreendente. O que vale é que o rolo é comprido, não? A quantidade de fotos que já tiraste. O mais incrível é que as fotografias que tiramos não conseguem mostrar a beleza que tudo isto é. É muito lindo. As ruas são de facto muito bonitas, com muitos pormenores curiosos. Mas não é só a história que aqui está, porque estas ruas permitiram que um realizador de cinema, o Luís Garcia Berlanga, por aqui filmasse o filme La Vaquilla, usando os habitantes como figurantes. A sua catedral e o castelo merecem também uma visita atenta. E vamos encontrando sempre pormenores curiosos sobre a realização do filme. E se a catedral está sob proteção divina, o melhor é também pô-la sob a proteção terrena. Esta foi uma visita que certamente não mais vamos esquecer. Acabamos de visitar Sós do Rei Católico. Curiosamente, esta população tem o nome de SOS, Sós. Mas não é um sinal de socorro. Sós quer dizer sobre algo. E de facto toda aquela povoação está edificada numa formação rochosa, que se divide em duas colinas. Uma que tem o castelo, a outra a igreja. Foi uma experiência única a visita a Sós de Reis Católicos. E agora, ao fim da tarde, tínhamos que decidir. Ficávamos, íamos até à piscina ou íamos a descobrir uma nova terra. Bom, não sei porquê, mas esta inquietude de procurar sempre um novo destino levou-nos a entrar na autocaravana para lá trabalhar e irmos a caminho de Castilho. Segundo parece, nos guias de viagem, indica que é uma povoação muito interessante, com um centro histórico que merece a pena a visita. Entretanto, estamos a percorrer aqui as montanhas e tinha um sinal ali atrás que dizia gelo em 15 km, quer dizer que faltam 14, vai ser uma estrada sempre de montanha, curva e contra curva, durante os próximos 14 km, segundas e terceiras. Enfim, é aproveitar a paisagem. Esta localidade tem uma área de serviço para autocaravanas. Tínhamos tirado as coordenadas no Parque Fortnite e também confirmámos no livro das áreas de serviço para autocaravanas em Espanha, mas a coisa estava difícil. O GPS está a mandar-nos atravessar um rio. Pior ainda, ir pelo leito de um rio seco. Atravessar uma ponte que tem um ângulo a 90 graus que é quase impossível de manobrar a autocaravana ali. Bom, que a verdade é que continuámos às voltas a tentar decifrar o problema. E voltávamos de novo à ponte onde a autocaravana certamente não passava. Cristina, acho que esta localidade vai ficar para outra viagem. Vamos continuar pela estrada. Epá, o trânsito hoje está congestionado, hein?
Vai aqui o movimento na estrada. Ó, Dona Cristina, mais um novo dia de viagem. Olha, e digo mais, não é a falta de orientação que vai ter dificuldades em saber para onde é que vai, não é? Porque com toda esta panóplia eletrónica aqui à sua frente, o problema é não se baralhar. Cristina, mais um dia de viagem. Agora vai a Dona Cristina é que vai a conduzir. Vamos alternando entre um e outro, assim as viagens tornam-se mais suaves. Ontem é que não correu muito bem ao final do dia. Estávamos em Sós de los Caballeros. Sós de los Caballeros? Sós de Rei Católico. E decidimos ir para uma povoação, já tínhamos visitado, feito aqui a visita guiada, enfim. Tínhamos visitado tudo quanto havia a visitar. E agora vou parar um bocadinho, vou pôr os óculos escuros, está bastante sol e está-me a incomodar. Agora já estou mais confortável. Mas continuando a contar a odisseia de ontem, agora fui interrompido por uma senhora que vai aqui dar umas informações. Depois de termos visitado Sós dos Reis Católicos, decidimos ir para uma povoação que se chamava Ancastilho. Ancastilho, uma localidade histórica. O problema foi quando tentámos aproximar da área de serviço. Aquilo era uma vila medieval, as ruas muito estreitas. Não conseguimos passar porque a área de serviço obrigava-nos a passar pelo leito do Rio Seco, passar uma ponte medieval que a autocaravana não cabia, e só depois, quando fomos à aplicação Park Fortnite, é que nos apercebemos que já outros companheiros tinham falado sobre as grandes dificuldades que há para autocaravanas, então com a dimensão da nossa, 7 metros, de conseguirem aceder àquela área de serviço. Enfim, regressamos a Sós dos Reis Católicos e foi uma noite impecável, tranquila, muito agradável, com uma temperatura boa. Agora... E é pena porque a comunidade, a área de serviço era gratuita, ao lado da realização de piscinas e tudo, só que os acessos são péssimos. São terríveis, eram péssimos. Então, agora vamos a caminho de Burgos. É o ponto de destino para hoje, a não ser que a gente altere por qualquer motivo. Entretanto, vamos apreciando a paisagem. E com esta paisagem terminamos este vídeo, marcando já encontro para o próximo, onde vamos estar por Burgos e Pueblo de Sanabria. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos continuar a viajar juntos.